Começa o jogo. Em campo, 2 times de veteranos da Sociedade Recreativa Botafogo. É assim todo sábado à tarde, desde fevereiro de 1978. Tempo suficiente para acumular muitas histórias. Algumas delas são sobre um mesmo personagem. O árbitro da partida revela primeiro. Eu vou ter que entregar. Tá? O Renato, quando jovem, quando adolescente, quando estava conosco, o Renato foi um colorado doente, foi torcedor do Internacional, colorado doente. Tá? Brigava, chorava pelo Inter. O lateral esquerdo, autor desse gol de pênalti, lembra de outro. Tive o prazer de marcar ele contra o Grêmio, em Bento Gonçalves, nós empatamos o jogo 0-0. Eu era o último homem, ele passou por mim. E quando ele ia em direção ao gol, eu dei um tranque por trás nele, ele deu uma rasteira de 3 metros mais ou menos. E aí ele levantou e veio me abraçar e disse, velho, foi bom tu fazer isso aí, porque se tu não faz isso aí, eu vou na cara do gol, faço o gol, né? O Estádio da Montanha foi, por muito tempo, a casa do Clube Atlético Esportivo. Hoje, é domínio dos praticantes de rugby e de futebol americano. Esses jogadores também sabem um pouco sobre o personagem dessa história. Ele trabalhou numa padaria que é aqui nessa mesma rua do estádio, dá uns 300 metros. E ele veio perguntar aqui se não tinha trabalho para ele, né? Eu acho que ele devia estar com uns 10, 11 anos, eu acho. Eles logo pegaram ele, né? Então ele ia fazer entregas também, né? Porque ele ia na rua junto com um cara que entregava, né? Enrolava o pão também, sabe? Só assim, né? E começou assim. O emprego seguinte foi nessa fábrica de móveis. Renato logo virou o craque do time dos funcionários. Eu guardo na lembrança as idas à casa dele, à residência dele. Perguntar, a gente ia lá para buscar ele como craque, né, tal. Dona Maria, a mãe dele se chamava Dona Maria, lamentavelmente faleceu agora há pouco. Dona Maria, e o Renato? Ah, o Renato chegou às 5 da manhã e tal. A Praça São Bento, também conhecida como Praça do Planalto, é lugar de gente jovem, de pais e filhos e de lazer. Na mesma praça, o monumento ao imigrante homenageia a chegada dos primeiros italianos à região da Serra Gaúcha. A família Portaluppi foi uma das que vieram para cá. O meu avô se chamava Luigi Portaluppi, né? E a Marina Cavalli, que era a esposa dele, vieram da Itália já com, não sei se era 2 ou 3 filhos, e tiveram mais aqui no Brasil. A minha mãe ia visitar a mãe dele toda vez que ela ganhava uma criança, ele tem vários irmãos, né? E a gente ia para lá brincar com eles. Na juventude, Florindo se dedicou ao futebol. Por causa dele, pôde conhecer seu primo de 2º grau. Nós fomos jogar contra o time, eu acho que era da Todeski, que ele jogava, e eu jogava aqui pro time da Suvalã. Só que eu era ponta no campo e aí me botaram marcar ele no futsal. Não prestou, né? E aí numa dessas, dribla 1, 2 e 3, eu acabei dando um tostãozinho no tornozelo dele né, e ele bateu com o pé no outro e caiu. Até então a gente não sabia que era parente. Depois no vestiário é que a gente foi apresentado como... Raquete já era lateral esquerdo titular do Esportivo, na época que Renato Portaluppi começou na base do clube, que representa o futebol de Bento Gonçalves. Ficou impressionado. Era um guri que tinha um potencial forte, um guri com uma boa estatura, tinha uma personalidade muito forte de drible. E aí o nosso treinador, que na época Espinosa, viu isso nele e puxou ele para cima, para o time de cima, para poder treinar com nós. Muitos dos jogadores do futebol americano da cidade nem haviam nascido quando o Renato se tornou um grande nome do futebol brasileiro. Conhecem só pelas imagens de arquivo, que mostram um ponta-direita veloz e de muita força. Virtudes que, segundo eles, colocariam o Renato em uma equipe de futebol americano. Ele seria um bom running back, full,
pela velocidade dele. Wide receiver também, né? Pela questão de quebrar a rota, ter a velocidade, o drible. Se tiver boas mãos, ele consegue ser um ótimo receiver. Ele podia jogar de safety também. Várias posições que ele ia acabar se destacando, né? Então. Na padaria onde Renato trabalhou ainda criança, as lembranças não são esquecidas. Eu me lembro, eu estava aqui na frente com o meu pai e foi uma surpresa, porque nós não esperávamos que o Renato chegasse naquele momento. Estacionou uma Ferrari aqui na frente, então foi aquela muvuca, todo mundo veio para fora, porque imagina um carrão daqueles, quando que a gente viu era o Renato. Esta fotografia é a última das recordações que Denise guarda de Renato. Eu fui até o hotel do Grêmio, o pessoal estava saindo e eu pedi para ver o Renato. E eu disse para o Renato que eu era a Denise, filha do Azir, da padaria Favareto de Bento, onde ele tinha iniciado as atividades dele. E ele permitiu que eu batesse uma foto com ele. Quando eu subi, ele disse, você é lá da padaria? Eu disse sim. Daí ele disse assim, e o teu pai? Quando ele falou isso, não consegui mais falar nada e só bati a foto e saí do ônibus. Grande lance, Pedro Rocha escapou. A vitória na primeira partida da decisão da Copa do Brasil encheu o Bento Gonçalves de orgulho. E a esperança pela conquista junta gremistas e colorados. A rivalidade parece até acabar em nome de Renato Portaluppi. Tem metade é colorado, metade é gremista e a outra metade é esportivo. Mas ficaram muito satisfeitos. Hoje mesmo o pessoal está torcendo muito por ele, né? Eu torço por ele, não pelo Grêmio. Eu torço por ele, entendeu? Mas eu espero que um dia ele venha para cá. Aqui no Vale dos Vinhedos, nos dá a honra de recebê-lo aqui. E tem muito gremista por aqui também que gostaria de ver ele por aqui. Sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação. Eu sou craque da placar, tipo exportação, swing brasileiro, miscigenação.